Oi gente, tudo bom? A ordem cronológica dos vídeos tinha que ser primeiro contando a história de Beach, como ela chegou até mim, como ela veio morar comigo, né? Foi a primeira ovelha que eu tive que veio morar comigo. Eu já tinha uma outra ovelha, mas que nunca morou comigo. Enfim, mas é uma longa história que eu já deveria ter contado. E já pensei várias vezes em fazer um vídeo especial sobre isso, porque eu tenho um vídeo. Ei, deixa aí. Chegou outras ovelhas. Ei, gente. Eu tenho um vídeo sobre a história de Beach, mas não é a história contada da vida dela, de como ela chegou, por que ela veio morar comigo. É uma história fofinha, né? Dentro do possível do que eu posso fazer, porque eu não sou muito assim... Não sou expert em edição de vídeo, né? Então, dentro do possível, fiz uma história... Ai, chegou todo mundo. Fiz um vídeo bonitinho, como uma compilação de vários vídeos, que é desde ela pequenininha. Essa aqui é filha dela também, a primeira filha dela, quer dizer. O primeiro filho que ela teve foi um aborto. Mas é uma longa história. Enfim, a história da vida de Beach, depois eu conto, porque eu tenho um vídeo chamado A História de Beach, parte 1, depois eu vou fazer a parte 2. Mas é história em imagens, não é explicação de como foi a vida dela, porque ela chegou, nem nada. Então, é só um compilado de imagens, de vídeos dela na infância, ela pequenininha, coisas assim. Tá, então depois desse super resumo, que não foi nada de resumo, eu falo pra caramba, vou contar a história dos partos de Beach, né? Porque essa semana nasceu o bebê Derek. Ai, meu Deus, é pretinho como o pai, a coisa mais linda. E o que aconteceu? O primeiro filho de Beach, eu tava em Belém do Pará e meus sogros estavam cuidando dela pra mim. A gente precisou ir, uma viagem a trabalho do meu namorado e eu acompanhei ele. E a gente passou 3 meses lá. Ele foi contratado, 3 meses. Eu tenho aqui, ó, assim. Então, eu tô rodeado de ovelha. Ok. Nesses 3 meses, ela tava grávida, eu não sabia. E meu sogro nos contou. Ai, meu Deus. Calma. Tudo caseiro. Meu sogro nos contou que ela tinha tido um aborto. Que nasceu um bebezinho, né? Nasceu um bebê ovelha, porém estava mal formado. Então ela teve um aborto. Ok, essa foi a primeira experiência dela como mãe. A segunda experiência dela como mãe, tá aqui do meu lado, se chama Fortunata. E assim, como Beach, a mãe dela abandonou ela. Então ela não sabia o que fazer. E aí eu falava, você é péssima mãe, eu falava pra ela. Não foi, filha, que eu falei pra você? Te xingava e tudo. Falava, péssima mãe. Por quê? Ela não dava a teta pra filha. Ela não dava de mamar pra filha. E era um problema. E aí nasceu Fortunata. Tipo, a gente tinha que correr atrás de Beach todo o quintal, porque ela não queria. Aí depois que a gente corria atrás dela, a gente derrubava ela e forçava a Fortunata a mamar. Fortunata era meio burra também. Não é que ela tinha um instinto de tipo, a mãe tá deitada, vou correr e vou agarrar essa teta agora. Não, ela ficava meio perdida, não sabia o que fazer e a gente ficava empurrando a cabeça dela contra a teta da mãe. Então, isso fez com que Fortunata ficasse muito arisca. É uma outra história, né? História para outro vídeo, a história da vida de Fortunata. Mas aí, Beach não sabia o que fazer. Beach estava com a filha para cima e para baixo o tempo todo, ela não abandonou. Era assim, tipo, não deixava por um segundo. Todo lugar que Beach ia era com a filha. Se a filha saísse de perto, ela corria, ia para junto da filha. Então, assim, não é que ela não quis a filha. O Beach levantou. Não é que ela não quis a filha. Ó, o neguinho ali atrás, meu neto. Não é que ela não queria a filha, mas ela não queria dar a teta pra filha de jeito nenhum. E aí começou esse problema que ela não agarrava a teta, a gente derrubava a Beach, né? A gente colocava a Beach na posição de deitada e ela não agarrava a teta, a gente empurrava, forçava ela com a cabeça e pra ela era uma agressão isso, né? Ela ficou meio traumatizada e ficou bastante arisca.
Por causa disso, ela não suportava ver a gente, porque ela já sabia que a gente ia pegar ela e forçar a cabeça dela. Então a gente viu, não tá funcionando, o que a gente vai fazer? A gente começou a ordenhar a Beach, ia colocar o leite de Beach na mamadeira, o próprio leite dela numa mamadeira, né? Uma mamadeira assim, improvisada. A gente pegava uma garrafa de vinho, né, lavada e esterilizada com água quente. A gente pegava uma garrafa dessa, colocava o leite de Beach, a gente ordenhava, um trabalho da porra. A gente ordenhava ela, colocava esse leite aí e dava com um bico de mamadeira e dava pra Fortunata. E depois que Fortunata tomou bastante o leite da mãe, a gente começou a completar também com leite de vaca, que não é o correto, mas quando o Beach não tinha mais tanto leite, a gente fez assim, improvisou dessa forma, misturava o leite com chá, com água, para não ficar tão forte, porque pode dar diarreia e matar, né, a ovelha. E aí ela cresceu, ficou forte, linda, tá aqui, maravilhosa. E o segundo filho de Beach, segundo e último, em nome de Jesus, né? A gente já castrou o único macho que tem aqui, que é o Neguinho, que é o pai ali de Derek. E castramos, né? Mas o serviço já estava feito, que é uma outra história também, né? Mas, voltando ao parto de Beach, o terceiro, né, que é o Derek, ela tá agindo bem melhor. A gente tem que derrubar ela, para ela dar de mamar, porque a princípio ela não estava deixando ele agarrar a teta, só que ele é mais esperto que Fortunata, o que facilita a nossa vida. Então ele busca a teta dela. Isso já facilita. Então quando a gente derruba ela, ele vem, a gente tem que ajudar, indicar, colocar a teta na direção da boquinha e ele agarra. E aí ele faz o trabalho sozinho, né? Fortunata não era assim. Então ele facilita a nossa vida. Ele tá dormindo ali, ó. Mas com ele ela tá agindo um pouco diferente. É como que ela tava perdida, não sabia o que fazer com Fortunata. Que foi uma teoria que eu e meu namorado tava conversando sobre isso. Que ela não sabia o que fazer. E com ele ela tá descobrindo. Porque como a mãe dela não deu a teta pra ela, a mãe dela abandonou. Não é que a mãe dela não sabia o que fazer. A mãe dela não quis, ela rejeitou. Isso pode acontecer. Tem ovelha que rejeita a sua cria. A mãe dela não queria nem ficar perto dela. Foi abandonada literalmente. Por isso que ela veio morar aqui. Mas depois eu conto a história de Beach, né? E todo o proceder que eu não sabia o que fazer. Mas enfim... ela tá reagindo um pouco melhor com esse, porque a princípio ela não deixava ele chegar perto da teta, porque ela ficava confusa, só que a gente começou a derrubar, ele começou a mamar, e depois a gente começou a observar que ele já tinha mamado, que quando a gente ia derrubar ele já tava de barriguinha cheia, que ele queria, mas não tomava muito, porque já tava de barriga cheia, e a gente ficou, que alívio, graças a Deus. E aí é isso. De resto, estamos observando, estamos ajudando. Depois eu coloco algum vídeo aqui de como a gente faz para derrubar ela, para o bebê Derek tomar a teta. Mas a gente não faz com muita frequência não, porque a gente percebeu que ele tá tomando da própria teta da mãe, que ela tá permitindo. Então, ela é super mãe, super. Ela tá aqui, ó, olhando o bebê dormir. Antes estava aqui deitadinha com ele. Ela tá o tempo todo com ele. Ela tá ciumenta. O gato, a gente tem um gato. Açaí. Açaí tentou chegar perto dele. Ela expulsou Açaí e ficou louca. As galinhas tentaram chegar perto dele. Ela expulsou as galinhas. Tá muito ciumenta. Muito grudada com o filho. Super amorzinho, gente. Super amorzinho mesmo. Então não é que ela não é boa mãe. Na verdade, ela não sabia o que fazer porque ela não teve uma mãe ovelha. Então, teve uma mãe adotiva, né? Ser humano. Então, ela não sabia o que fazer, mas com ele, ela tá, tipo... ela tá, desenvolvendo melhor. Com Fortunata foi, tipo, pesado, mas com Derek não, tá sendo mais tranquilo. Então, é isso. Essa é a história do Derek, né? Nasceu... Oi, gente, eu sei que o outro fundo tava mais bonito, que vocês viam uma ovelhinha meiga,
Mas eu vou ter que fazer a continuação do vídeo aqui. Eu tive que cortar, porque eu precisava vir trabalhar. E antes a gente tinha que derrubar a Bit pra esvaziar um pouco a teta dela, porque tá bem cheia de um lado e do outro não tanto. Então a gente tá ordenhando pra ajudar ela, porque ela tá fabricando leite e tava muito cheia a teta dela. E quando fica muito cheia e ele não mama, ele tá mamando só do outro lado, né? E aí fica muito cheia, é doloroso pra ela, né? Então, é como uma mãe. Nunca fui mãe, não. Mas tenho amigas que é mãe e o peito dói, né? Quando tá muito cheio. Então, é isso. Agora eu vou contar a história do Derek, que é a estrelinha deste vídeo. O que aconteceu? Mais ou menos 2h40, 2h50 da manhã, ela começou a gritar muito. Mas era um grito diferente, porque ela grita, lógico. Inclusive, a gente não pode nem passar a noite para ir no banheiro e ligar a luz, porque ela vê a luz e já começa a gritar. Porque ela quer atenção, porque ela quer comida. Então, muitas vezes eu odeio o escuro, mas muitas vezes eu tinha que ir assim, meio que no escuro, escondido no banheiro de madrugada, porque se ela visse alguma luz, pronto, era um super escândalo, acordava os vizinhos, um problema. Só que eu já conheço, né? E ela não estava gritando como que queria comida, era um grito diferente e frequente. Gritava, gritava, gritava. Era intermitente, mas assim, o tempo todo. Ok. Eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Deus é tão bom que nesse dia eu tô dormindo cedo agora, me comportando bem. Mas nesse dia era 2h pouca da manhã, e eu tava acordada ainda. E foi Deus, porque eu tenho sono pesado. Se eu estivesse dormindo, eu não teria acordado com esses gritos. E aí ela começou a gritar. Deus faz tudo perfeito, né? E aí eu falei, ai, Senhor, o que será? E aí meu namorado acordou, foi no banheiro e obviamente escutou e voltou e falou pra mim, você escutou? Tu prestou atenção que ela tá gritando? Falei, já tem um tempo. Isso já era 3. Falei, já tem um tempo que eu tô observando. Aí eu falei pra ele, eu acho que ela tá em trabalho de parto. Falou, então vai olhar? Falei, eu vou. Eu só tava esperando pra ver, tipo assim, eu esperei até as 3 porque eu falei, se ela não para de gritar, é realmente alguma coisa séria. E eu fiquei esses 10 minutos prestando atenção. Não é que eu fiquei assim, tipo, vou continuar no telefone. Não, eu fiquei prestando atenção. Fiquei prestando. Eu falei, vou esperar. E aí, nisso, meu namorado levantou, foi no banheiro. Eu falei, quando ele voltar. E aí ele falou, e eu falei, sim, eu já tinha percebido. Eu acho que ela tá em trabalho de parto, eu vou lá. E aí fui. E cheguei lá. Ela já tava dentro da casinha dela, né? Que ela existe um cômodo abandonado, assim, feio no quintal. A gente fala que é a casinha dela. É um quartinho da bagunça, né? Só que, assim, não é arrumadinho nem nada. É um quartinho do lado de fora. É a casinha dela, o lugar que ela se sente segura. Então, ela entrou aí. E meu celular tava praticamente descarregando. Como eu já ia dormir, falei, não vou carregar agora. Deixa pra eu colocar na tomada na hora que eu, tipo, não, agora eu vou dormir. Então, não é que tava por apagar, mas tava uns 12% de bateria. E aí a lanterna não queria, porque a bateria tava fraca. Não queria ligar a lanterna do celular. E eu falei, meu Deus do céu. Corri, ela me viu, ficou mais desesperada. E aí eu corri, falei, espera. Fui em casa, peguei uma vela, coloquei esse celular na tomada. E aí fui com a vela. E aí foi quando eu vi o cenário, né? A bolsa dela já tinha rompido, só que assim, era muito líquido com sangue. Não era muito sangue, era muito líquido e tinha sangue nesse líquido. Você via a mistura ali de sangue. Mas era muito. E eu pensei, ela já pariu. E aí eu me desesperei. Eu falei, meu Deus, cadê o bebê? Falei, não, não sei e agora. Fiquei desesperada. Fui o quintal todo procurando. O quintal é grande. Não encontrei o bebê.
E aí, meu namorado veio e eu falei, me ajuda, seu celular tá carregado, vamos procurar. E aí, ele foi com a lanterna do celular, a gente fez uma vistoria de novo no quintal e nada. Não encontramos o bebê. E aí, eu falei, e onde tá? Porque tinha muito líquido. E aí, ele falou, não, pode ser que ela comeu. Falei, mas ovelha come, cria? Ele falou, não sei, mas sei lá. E aí a gente chegou à conclusão que talvez ela não tivesse parido. Ok. E ela gritava, me lambia, porque eu peguei ela, eu abracei, eu falei, calma, eu tô aqui. Então eu fiquei toda suja do líquido amniótico. Acho que é amniótico que fala do animal também, né? Fiquei toda suja do líquido do trabalho de parto dela. Então, ela começou a me lamber, me lamber. E aí eu falava, calma, calma, fazia carinho nela. Eu vou colocar o videozinho. Biti, você tava chamando a mamãe? A gente vai resolver. Você tá em trabalho de parto. A gente vai resolver. São 3h20 da manhã. Biti tá em trabalho de parto. Calma, amor. Ela me chamou. A gente vai resolver. Você não tá sozinha, tá bom? Você não tá sozinha, minha vida. Você não tá sozinha, tá bom? A gente vai resolver, tá bom? Calma, vai nascer. Sua mãe tá com você. Mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui. Calma. 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 E aí, meu namorado foi pra dentro do quarto, disse, eu vou tentar dormir que amanhã eu trabalho cedo. Eu falei, vai. E ele falou, qualquer coisa me chama. Beleza, ele foi e eu fiquei com ela. E ela pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, agoniada. E aí, eu nem precisei chamar meu namorado, porque ele não conseguiu dormir, se concentrar, porque trabalhava no dia seguinte. Ele voltou pra saber se ela tava bem, se tava tudo bem. E aí, tava demorando bastante, porque eu já tinha lido que uma ovelha jovem, que é mãe pela primeira vez, por exemplo, ela pode, depois que iniciou depois que iniciou o trabalho de parto, depois que a bolsa estourou, por exemplo, é normal que até 2 horas demore do filho nascer, né? Mas uma ovelha que já é madura, que é o caso de Bit, que não é uma ovelha jovem, 1 hora de parto eu li. Após 1 hora de parto tem que intervir, né? E eu li isso depois do parto dela, viu? Mas a gente já percebeu que assim, que tava pesado para ela. E aí ela deitou, encostada numa árvore, deitou. E aí eu fui, quando ela deitou, e fui e segurei a cabecinha dela. Comecei a fazer carinho, falar, faz força, faz força. E ela fazia força, eu via a barriga dela fazendo um movimento de contrair, mas não expulsava, não expulsava. E ela fazendo força, ela dando o máximo de si. E eu comecei a orar, falar, Jesus, me ajuda, por favor, dá forças para ela. E ela começou a fazer força, e aí saiu as patas traseiras, que é o procedimento normal, pelo que eu li. Saíram as patas traseiras da ovelha. E aí ela parou de fazer força. Mas não é que ela tinha desistido do parto dela, ela parou porque ela estava se recuperando. Então ela ficou sem força e ela ficou parada parada um tempo para ter energia para começar a fazer força de novo. E aí ela foi depois, voltou a fazer força. Eu falei, Jesus, ajuda ela. E eu falando, Bit, vai, empurra, empurra. E ela voltou a empurrar. Só que tava muito difícil, já tinha muitas horas, isso já era 4 horas da manhã. E aí Herman foi usado por Deus, que ele foi, agarrou nas patas traseiras do filhote dela, né, do Derek, agarrou nas patas traseiras e foi trazendo. Ele que tirou, ela não fez mais força, ele tirou o bebê de dentro dela, agarrou na pata, que tinha saído a patinha pra fora, ele agarrou na pata e fez o parto, tirou todo o bebê de dentro dela. E aí, o normal seria ela levantar e lamber o filho, né?
Esse é o normal, mas ela tava tão sem força que ela continuou deitada. Continuou deitada assim, imóvel. E aí eu falei pra irmã, né, meu namorado, eu falei, tá vivo, porque ele tirou de dentro e ficou estático. E aí ele falou assim, tá vivo, eu senti o coração. E aí eu corri, peguei minha blusa assim, limpei o nariz dele, eu falei, deve ter líquido pra ele respirar. E aí foi que ele reagiu também, mas tudo assim, com a mão de Deus. Foi uma coisa linda, linda. Eu falei pro meu namorado, eu falei, você fez o parto dela. Você tirou o bebê de dentro dela e ela precisava da ajuda. Se ele não tivesse tirado, eu não sei quanto tempo mais demoraria esse trabalho de parto. Ela já estava sem força, ou se poderia acontecer uma coisa ruim, ou com ela, ou com o bebê, né? E eu tava muito preocupada no momento com ela. E aí aconteceu tudo como tinha que acontecer. O Senhor é bom, Jesus é bom. E aí nasceu. E aí ela levou um tempo, né? Ela ficou uns minutinhos deitada, depois ela recobrou as forças, aí ela levantou, foi lamber ele, e aí não desgrudava dele. E aí foi todo um amorzinho. E aí meu namorado foi pro quarto, falou, vou tentar dormir. E aí eu falei, vou ficar pra ver se sai a placenta, que é perigoso se a placenta não sai, né? A ovelha pode morrer, ter uma infecção e morrer. E ele falou assim, fica e só vai pro quarto quando a placenta sair, beleza. Nisso eu fui pesquisar, foi quando eu descobri que a gente tinha que ter intervido no parto sim, e eu falei, olha como Deus nos orientou sem a gente saber. Foi quando eu li isso, né, que uma ovelha madura não pode levar mais de 1 hora de parto, né, depois que já entrou nesse processo da bolsa estourar e tudo, etc. E também li que a placenta pode levar de 8 a 12 horas para sair. Se depois de 12 horas não sair, aí, tipo, corre, chama o veterinário, toma uma atitude. Mas até 8 horas, ou máximo 12, não tem problema. E aí eu falei, então vou descansar um pouco, que amanhã eu tenho que trabalhar. Vou descansar, já tá tudo controlado. Ela tava com o bebê, ela não largava o bebê, lambia ele, não parava de lamber, já tava limpo e ela não parava de lamber. Ela tava assim, tipo, apaixonada pelo filho dela. Eu falei, tá tudo bem. Então, vou tentar descansar um pouco. E aí foi isso que eu fiz. Fui descansar. E de manhã cedo acordei, né? Que eu precisava trabalhar também. Acordei e a gente já foi correndo, assim, nem tinha descansado. A gente já foi dormir 5 e pouca da manhã. Quando eu voltei pro quarto, ele ainda estava acordado, adrenalina, né? Ele falou que ia descansar, mas estava acordado. Ele falou, e aí, saiu a placenta? Eu falei, não, mas eu li que, tipo, que tem esse período para sair, então amanhã cedo eu vou e verifico. E aí, no outro dia cedo, a gente acordou, já foi lá, tipo, ver se o bebê tava bem, o bebê tava bem, ver se ela tava bem, graças a Deus. E encontrei a placenta, né? Fiz uma busca no quintal, encontrei a placenta, recolhi, descartei e falei, bom, então terminou. Terminou, graças a Deus, terminou. Já expulsou a placenta, tá tudo ok. Agora é só ela ser feliz com o filho dela. Bom, então é isso. E aí eu vou deixar pra vocês alguns vídeos cortadinhos assim, alguns pedaços de como foi o pós-parto dela quando ela já estava com o filhinho dela. O pai ali. O pai tá junto, a mãe, o pai e o filhinho. O filhinho saiu a cara do pai. O pai tá junto. Ai, como Jesus é bom. E eu não fui dormir ainda. Já são o quê?
4h20 da manhã, porque a placenta não saiu ainda. Então é lógico que eu não vou enquanto a placenta não sair, né? Então tô aqui. Como uma boa mãe, tô aqui, ajudando. Agora eu tô meio assim de longe, porque durante o parto dela eu fiquei segurando a cabeça dela. Fiquei ajudando. Enquanto eu segurava a cabeça dela, fazia carinho, acalmava, orava, pedia que Jesus ajudasse. Herman, né, que é meu namorado e pai de Beat, ele praticamente fez o parto, né? Ele agarrou o bebê pelas pernas e puxou, porque ela fazia força e não estava conseguindo. Então, eu fiz o papel de apoiar, de fazer carinho, de segurar a cabecinha dela. E ele fez a parte mais difícil, né? Que foi de pegar o bebê e ajudar ela, que já tava meio sem forças. E aí agora, né? Já segurei a cabeça de Beat, já deixei Beat me lamber, já fiz carinho nela, né? Já orei junto com ela. Então agora eu tô dando espaço, né? Agora é o momento dela com o filho. Tô aqui por causa da placenta. E aí depois não sei se eu vou conseguir dormir, né? Eu vou ficar ainda preocupada, mas é isso. Vida de mãe é isso, né? É para todos os momentos. Pedir a Jesus que do mesmo jeito que nos deu sabedoria, nos ajudou a ajudar no parto do bebê, que Jesus da mesma forma ajude, que essa placenta saia logo. E o gato tá ali. Ai, meu Deus. Todo mundo participou aqui. Só as galinhas que não, porque tá dormindo.